dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, então vocês já sabem, dia da gente passar pelas expectativas do mercado para os principais indicadores financeiros, para expectativa para a Bolsa também. Notícias vindas da Ásia, notícias vindas importantes aí vindas da Ásia. Vamos aí também passar por alguns assuntos de Brasil. Então, um dia bem recheado aí de coisas para a gente falar com vocês. Isso sem contar aí com a abertura dos mercados, fechamento dos mercados lá da Ásia também. Então, um dia bem repleto aí de indicadores. Mas antes de qualquer coisa, quero dar bom dia para o André, que está de volta aqui no estúdio com a gente. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Acabou aí a minha aventura fluminense carioca, né? Estamos de volta aqui a São Paulo. E na segunda-feira, que é sempre o dia que a gente pergunta para o nosso amigo mercado o que ele está achando da economia, o que ele está achando da Bolsa. Então, tem bastante assunto aqui no Brasil. Temos um estudo muito interessante aí que explica um pouco a questão fiscal brasileira, feito pela professora Júlia Braga. Mas vamos começar então pela Ásia, então, Débora, justamente porque a gente tem então uma série de dados aí que foram colocados aí, que estão saindo na Ásia, mesmo com o mercado chinês fechado, né, feriado, um feriado de uma semana lá, inclusive, né? Mas você tem coisas da Ásia importantes aí para dizer para a gente, não é isso? Exatamente, né? Não é porque foi feriado por lá e continua sendo, porque o feriado começou na sexta-feira e vai se estender até dia 7. Então, um feriado longo que vai manter a maioria dos mercados fechados lá na Ásia. Então, a gente tem alguns índices operando, como é o caso do Nikkei 225 no Japão e o TAIEX em Taiwan, mas a maioria dos mercados estão fechados. Então, o Xangai Composto não está com operação, a gente não tem operação na Coreia do Sul também. Então, um feriado aí bem extenso e bem estendido também em território asiático, mas não por isso os indicadores de lá não foram divulgados, né? Então, o primeiro ponto que trouxe até um sentimento, né, que a Ásia fosse engrenar hoje num movimento positivo foi a resolução ali da questão orçamentária dos Estados Unidos. Então, foi aprovado ali um projeto, né, que vai estender aquela situação orçamentária de evitar o shutdown por 45 dias. Shutdown seria ali a paralisação do governo dos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro ponto que começou a impulsionar a Ásia, mas não trouxe fôlego suficiente para alguns dos índices. Isso porque lá no Japão a gente também teve indicadores positivos de confiança ali do Tankan, né, que é uma pesquisa de confiança do Japão, ficou bem acima do esperado, né, avançou bastante inclusive, e também não trouxe fôlego para o Nikkei 225. Então, o Nikkei 225, mesmo com algumas notícias positivas, não conseguiu engrenar fôlego e fechou negativo hoje. Mas o TAIEX, que é o índice de Taiwan, foi ali o destaque entre os mercados abertos asiáticos. Ele subiu 1,24% hoje por uma notícia vinda da China. Então, hoje saíram os dados do PMI chinês, que a gente vai colocar aí na tela para vocês daqui a pouco, que mostrou ali que pela primeira vez em 6 meses a China voltou para o seu terreno positivo, né, de expansão, desculpa. Então, a China passou ali alguns meses com contração na atividade industrial e pela primeira vez em 6 meses ela vai para o território de expansão e ficou também acima do projetado. Isso trouxe um fôlego ali para o TAIEX e para as commodities pela manhã. Então, um movimento mais positivo na Ásia vinda dessa notícia da China, né? Mas mesmo num dia que o mercado chinês está fechado. Então, o Xangai Composto não reagiu a isso. Se tivesse aberto, provavelmente ficaria no terreno positivo também. Mas então a gente tem esse reflexo no TAIEX, que é o índice de Taiwan. Quando a gente olha o PMI chinês, e aí eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem aqui comigo, a gente vê que ele passou aí alguns meses, né, desde abril desse ano, no terreno de contração. E as pessoas sempre perguntam aqui, como é que funciona o PMI, né, porque eu sempre falo dele, então como é que funciona esse PMI, esse índice de gerente de compras, né, na tradução aí para o português, da indústria, dos serviços ou o composto. Quando ele mostra ali uma expansão, né, acima de 50, quer dizer que aquele setor está expandindo, ele está crescendo. E ele pode estar crescendo num ritmo mais longo ou ele pode estar crescendo num ritmo mais lento, né? Então, aqui um ritmo mais acelerado ou mais lento, desculpa. Quando ele está num patamar abaixo de 50, né, ele pode estar ali num ponto que ele está acelerando a sua contração, então está ficando cada vez mais distante de 50, como ele também pode estar ali
melhorando e se aproximando de 50, né, melhorando o ritmo da atividade. E é isso que a gente vem acompanhando na China. Então, quando a gente olha o índice de gerente de compras do setor industrial da China, a gente vê que em abril do ano passado, aqui para quem está vendo, né, o PMI da China, o medido mesmo é o branco, e a gente tem uma barrinha vermelha do lado que era a projeção. Em abril, se esperava expansão, né, da atividade industrial chinesa em 51,4 pontos, mas o índice ficou em 49,2. Então, não só ele decepcionou o mercado, como também mostrou aí contração da atividade econômica chinesa. O mesmo aconteceu em maio. Em junho, o mercado já passou a esperar contração e um patamar bem próximo aí do que realmente foi medido, então 49 na projeção e 49 na medição mesmo. No mês de julho, o PMI começa a diminuir a sua distância ali do patamar de 50, então começa a mostrar uma contração menor, né? E aí a gente vê o PMI até acima um pouquinho do esperado, em 49,3 contra 49,2 de projeção. Em agosto, esse índice também acelera, então a gente vê que ele está saindo mesmo da contração, chega a 49,7 contra 49,4 de projeção. E nesse mês agora de setembro, o índice de atividade industrial chinesa chegou a 50,2 contra 50 de projeção. Então, não só ele surpreendeu o mercado na sua projeção, como também ficou aí no terreno de expansão. Então, isso mostra ali que o setor industrial, né, a manufatura ou a indústria chinesa, está voltando a se expandir, está voltando a crescer, né, e também crescer acima do projetado. Então, isso pode trazer um fôlego para as commodities, já trouxe pela manhã, mas pode trazer um fôlego pelas commodities aí na manhã de hoje, André. Então, é um ponto para a gente ficar de olho na nossa bolsa aí da abertura. E a palavra commodity, né, vai voltar aqui bastante no nosso noticiário, porque tem muita coisa para falar sobre commodity. A gente sabe, inclusive, do peso, né, que as commodities têm para a economia brasileira, para a própria bolsa brasileira. Então, essa divulgação aí do PMI chinês acima do esperado, e inclusive em expansão, né, é uma boa notícia aí, inclusive para a nossa economia interna, né? Então, vamos agora então, já que a gente já começou a tocar do Brasilzão, Débora, vamos falar um pouco então aí do nosso relatório Focus, saber aí como o pessoal da Faria Lima passou seu fim de semana, se eles tiveram uma situação um pouco melhor, tal. Então vamos ver então, a gente está agora falando das notícias aqui, inclusive a notícia que para vocês entenderem tudo que a Débora falou aí nessa fala inicial dela, né, que é o resumo das aberturas de mercado aí, mas vamos para a próxima notícia já que a gente vai falar aqui do relatório Focus e entender aqui como a nossa Faria Lima aí passou o fim de semana. E Débora, parece que a Faria Lima aí não teve uma semana muito agitada não, viu? Não passou um fim de semana muito agitado não, né? Eu acho que também pela falta de indicadores que a gente teve na semana passada ali de maior relevância em relação a algum indicador de crescimento ou a gente não teve nenhuma pesquisa, as pesquisas começam a ser divulgadas aí durante essa semana, então acho que a Faria Lima ficou mais tranquila, André, né, em relação, porque ela ficou acomodada, ficou estável, né, nada novo sob o relatório Focus. Nada novo, temos até aqui o gráfico, aqui a arte que a gente montou para vocês verem, né, teve duas mudanças. Uma em relação ao IPCA do ano que vem, né, que subiu de 3,86 para 3,87, então nenhuma mudança. Para esse ano continua a mesma expectativa de 4,86. O que estava mudando muito, variando muito, era o PIB, a variação para esse ano, por causa da surpresa ainda relacionada ao PIB do segundo trimestre, então você teve uma aceleração que saiu próximo de 2% até quase 3%, né, e parece que agora acomodou, então deve se manter assim, na ausência de novas fontes, para o ano que vem continua 1,5%. A Selic já está dada, né, nosso querido Bob Field já falou que vai ser 0,5 ponto percentual em toda a reunião, então se ele falou, é dado, né, então vai cair em 11,75,9 até o ano que vem. E o câmbio teve uma leve mudança para o ano que vem. Para esse ano também não teve mudança nenhuma. Então, Débora, o mercado aí não teve grandes sensações, mudanças. Acho que ele ficou quietinho, vendo o seu streaming preferido em casa. Não ficou muito agitado esse fim de semana, não. E assim, né, também mudar ali centavos no dólar do ano que vem, né? Dólar é uma medida tão volátil, tão difícil de prever, né? Um indicador tão difícil aí de ser previsto. Mudar centavos para o ano que vem ainda é algo que está muito distante, pode mudar muito.
né? Inclusive para esse ano pode ter alguma mudança, porque o dólar ele normalmente, tá? Só para vocês entenderem, na projeção do Focus fica muito perto ou da negociação de dólar futuro ou da negociação do dólar spot, que é o dólar à vista, né? O dólar do dia. Então, normalmente, o mercado tende a acompanhar muito essa média entre o que está sendo negociado e o que está sendo negociado no mercado futuro, porque realmente é uma medida aí muito difícil de se prever. Então, a gente vê quase esse acompanhamento do dólar. Então, mudar centavos para o ano que vem ainda é algo que está muito distante, André. Exatamente. Não é algo que traga tanta relevância para o Focus. Exatamente, né? E a gente até deu um spoiler aqui, porque a gente vai falar agora do termômetro da Bolsa, né? E aquele gráfico que a gente tinha mostrado anteriormente é justamente o gráfico que a gente vai mostrar agora, né? O gráfico que vai mostrar o termômetro da nossa Bolsa de Valores, porque além de saber o que o mercado está achando da economia brasileira, também tem que ouvir o que o mercado está achando de si mesmo, nessa reflexão. Três semanas que a gente volta a ter perspectiva de queda. Ainda um mercado mais otimista, né, um mercado que espera, né, 50% aqui, como é feita essa pesquisa, alguns agentes são escutados, né, e aí eles mostram ali qual a perspectiva que ele tem, se é positiva, se é de estabilidade, que é chamada de neutra, né, então se é uma perspectiva positiva, se ele está neutro, acha que vai ficar perto do 0 a 0, ou se ele acha que vai cair a bolsa na semana. Então aqui é um acumulado semanal. A gente vê que o mercado erra, né? Então é o que a gente sempre fala, nem sempre as projeções, nem sobre si mesmo, são ali assertivas. Então a gente vê que o mercado erra em algumas vezes. Na semana passada, depois de errar na semana do dia 18 de setembro a 22, que foi a semana retrasada, né, boa parte do mercado, 60% dos entrevistados esperavam alta na bolsa numa semana ali de super quarta, uma semana de juros de China, uma semana bem conturbada, né? Então até achei muito arrojada essa perspectiva de 60% de alta, mas aí a bolsa caiu 2,13. Nessa semana que passou, na verdade, 57,41% dos agentes esperavam alta na bolsa e 42,59% queda. E a gente teve alta na bolsa, 0,48%, e foi nos 45% do segundo tempo, porque foi realmente no último momento que nossa bolsa virou a semana para o terreno positivo, porque foi na sexta-feira, ali durante a tarde, que nossa bolsa conseguiu dar esse salto. A bolsa passou boa parte da sexta positiva por conta da Vale, justamente expectativas de commodity. A Vale é a ação de maior peso do nosso índice, isso estava puxando o Ibovespa para o positivo. E aí, no fim do dia, a Petrobras também virou para o positivo, isso consolidou ali uma alta de 0,71. E a nossa bolsa, 0,72, desculpa, 0,71 foi no mês. E aí a nossa bolsa conseguiu chegar com 0,48 positiva, bem no finzinho da semana, realmente. Então aí o mercado acertou sua projeção. Para essa semana, a gente já tem perspectiva de queda, algo que apareceu muito pouco nessas últimas semanas. 12,5% do mercado, né? Esperam aí 12,50% dos entrevistados esperam queda na bolsa, 37,5% esperam que vai ficar estável perto do 0 a 0, mas ainda 50% esperam alta. Então, ainda a maioria aí, né, bem perto da metade, mas esperam aí alta, e o restante aí da metade ficam divididos entre estabilidade e queda. Então, ainda uma perspectiva mais otimista para a nossa bolsa, né? Então, aqui o mercado está esperando que essa semana a bolsa vá fechar positiva. Muito bem, Débora, muito bem. Vamos agora, então, falar também de outro pessoal que está com expectativa, mas dessa vez expectativa negativa, né? Que é o empresariado brasileiro. A gente já falou durante as últimas semanas sobre a expectativa dos consumidores. Do consumidor está boa, mas do setor de serviços, do setor comercial, agora do empresariado brasileiro como um todo, né? E você teve uma queda, uma nova queda, o segundo mês consecutivo que você tem uma queda sobre o que o empresariado brasileiro acredita aí sobre o futuro dos seus negócios, né? Então, ainda mais que é num momento, vamos dizer assim, bem importante, né? Que a gente está entrando agora no último trimestre, um trimestre que costuma acelerar um pouco mais a economia, principalmente nos setores urbanos, né? Comércio e serviços, as pessoas costumam comprar mais, porque você tem a Black Friday, por exemplo, você tem as compras de Natal, então é um momento que o comércio costuma ter um aquecimento maior. Você tem, então, também que
as festas de fim de ano você consome mais restaurantes, barzinhos, você também utiliza outros serviços com maior frequência, principalmente serviços pessoais, né? Você também costuma viajar mais na época de férias escolares, então dezembro começa a ser um mês com bastante turismo também. Só que o empresário brasileiro não está com essa confiança toda, então você teve uma queda dessa confiança e isso a gente está explicando há muito tempo também, né? Que uma das partes mais importantes da questão econômica também é uma questão de perspectiva, né? Porque é a perspectiva que os empresários possuem, é a perspectiva que as pessoas têm em relação ao futuro que vão ditar o ritmo que elas vão consumir, o ritmo que empresários vão empregar pessoas, o ritmo que eles vão realizar gastos para a expansão de seus negócios e tudo mais. Então, uma queda nessa confiança aí nesse último trimestre é um dado preocupante, sim, né? Então, vamos ver como que isso vai acabar se refletindo aí na economia real, Débora. Exatamente. Vamos ver aí se isso muda, né, com as próximas divulgações. A gente tem divulgações importantes ao longo dessa semana e da próxima. Vamos ver se essa confiança muda também com a aproximação do fim do ano, né? Claro, já está caminhando para o último trimestre do ano, mas vamos ver se com a aproximação realmente desses últimos meses de aceleração, aí a gente começa a ver alguma mudança, alguma inversão nessas expectativas, principalmente do comércio, né? E do setor empresarial aí. E a gente tem também revisão e mudança nas perspectivas do IPEA, né, que teve aí revisão de projeções, né, de previsão do PIB. Então, vamos passar aí para a nossa audiência como é que ficaram aí essas mudanças, né? O que o IPEA viu de diferente na nossa economia. Então, se o mercado não está tão confiante assim e os empresários também nem tanto, o IPEA melhorou bastante aí a confiança, mas é importante lembrar, tá, gente? A última vez que o IPEA tinha feito esse levantamento aí sobre suas projeções foi justamente antes da divulgação do PIB do terceiro trimestre, que todo mundo ficou empolgado e fez as suas projeções, né? Então, agora ele faz um aumento das suas projeções baseado, inclusive, no que ocorreu aí na divulgação dos últimos dados inflacionários, os últimos dados de atividade econômica e o mais importante de todos é esse aumento de 2,3% de expectativa de crescimento econômico para agora 3,3% de aumento de expectativa. Para a inflação não teve muita mudança, né? Então, no relatório dele, né? Mas está bem alinhado com o que, por exemplo, o Ministério da Fazenda colocou, né? O Ministério da Fazenda e o próprio Banco Central estão esperando um crescimento de... Aliás, o Banco Central estava esperando um crescimento de 2,9%, né? Menor do que da Fazenda. Menor do que da Fazenda, né? A Fazenda está esperando de 3,2%, o IPEA está esperando 3,3%, o mercado está esperando 2,92%, né? Então, até o mercado está mais otimista que o Banco Central, né? Mas é uma mudança importante, né? Então, mais uma revisão aí, provavelmente a gente vai ter alguma coisa nesse meio do caminho aí entre o que está sendo previsto, o IPEA, a Fazenda e o Banco Central, né? Então vamos ver onde se aproxima mais, mas já dá para a gente confirmar pelo menos aí que muito possivelmente, com vamos dizer assim, uns 80% de chance, que a gente vai ter um resultado bem expressivo do PIB desse ano, né, Débora? Bem próximo talvez de 3, aí no meio do caminho realmente entre os dois. Né? E vamos ver se tem alguma mudança, a gente tem alguma mudança no Focus, aí vamos ver na semana que vem, depois da divulgação do IPEA. E vendo aí o relatório trimestral, né, que sai a cada 3 meses, como o próprio nome sugere, do Banco Central, se tem alguma mudança, porque ele está ali ó, juntinho com o Focus. Né? E a gente tem também uma notícia, a gente fala tanto de commodities, né? Todo dia de manhã a gente fala das matérias-primas, e a gente tem notícia também, né, de como as commodities acabam interferindo aí, né? Interagindo, afetando. Não, afetando, essa era a palavra, gente. Afetando a nossa arrecadação, né? Então, a gente teve aqui, foi até um fio que eu puxei, pedi para colocar lá um fio do X, né, antigo Twitter, né, que eu pedi para colocar lá no nosso site, aí que a professora economista Júlia Braga, que faz parte do IPEA, inclusive a gente acabou de falar do IPEA, hoje é uma pesquisadora IPEA também, é professora da Federal Fluminense, e ela deu uma explicada, né, ela é uma pessoa que trabalha bastante com macroeconomia, né. Então, a gente simplesmente ela deu uma explicada, né? A gente mostrou aqui a nossa notícia. É justamente esse Twitter aí que a gente colocou em forma de notícia, né?
Então, o que a gente fez aqui foi isso, né? Então, ela mostra uma importância muito grande que as commodities têm em relação ao PIB brasileiro. Porque sempre que você tem um ciclo de aumento das commodities, aumenta o nível de arrecadação. Por quê? Algumas situações ímpares aqui no Brasil. Muitos setores muito importantes em relação à nossa economia, que quando cresce, por exemplo, setores de serviços e tudo mais, eles não são tão tributados, eles têm muitas isenções fiscais. Quem não tem isenções fiscais é justamente o setor de commodities, mineração, petróleo e tudo mais. Então, você acaba dependendo muito da arrecadação com o ciclo de commodities brasileiro. Crescer o preço dos minérios, do petróleo e das commodities agrícolas, você vai ter um aumento de arrecadação. Caso contrário, você não tem. Então, o aquecimento da economia urbana em si só, como está acontecendo nesse segundo trimestre, Débora, por exemplo, o que ele vai acabar gerando? Não vai acabar gerando um aumento arrecadatório. Então, esse que é o problema que ela está levantando aqui nesse artigo aí. Aí no nosso site, no link do nosso site, vocês vão ver, tem um estudo completo, lá o link para o estudo que também tem o professor Almitrano, que também faz parte, que assina também esse estudo do IPE e tudo mais, né? Lá na nossa matéria também tem todos os gráficos que a Júlia Braga colocou aí também aí para explicar o seu ponto de argumento, mas isso é bom para desmistificar, por exemplo, aquele pessoal lá que eu já estou ouvindo, né? Que tem algumas teorias interessantes aí que você até o pessoal oficialmente já está falando, né, Débora? Primeiro que é a famosa curva de Laffer, né? Que todo mundo fala esse negócio, mas ninguém sabe o que é. E todo mundo fala assim, não, porque quando você cobra muito imposto, você tem uma hora lá que a arrecadação cai porque passou do ponto. Não, nada a ver com isso, não tem explicação nenhuma. O pessoal coloca isso aí, fala muito, mas nem explicar a curva de Laffer ele sabe e é irrelevante, tá? Nem queiram saber o que é a curva de Laffer, tá bom, gente? É melhor assim para a vida de todo mundo. E outra que o IBGE está manipulando os dados, aí muito obrigado à grande mídia que fez esse desserviço aí para a economia brasileira, que descreditou um economista tão importante quanto o Márcio Portman e todo mundo da Unicamp, inclusive eu, né? Então, você tem esse pessoal começando a desacreditar em dado oficial de IPE, graças à choradeira que teve aí, porque não tinha um liberal de mercado, né, na frente do IPE. Então, mas aqui a matéria é para vocês entenderem certinho como que funciona, né, como que aconteceu a arrecadação tributária e por que você está tendo uma queda agora. A gente falando de China, né, se tiver um aumento do preço das commodities, que nem está sendo esperado, a arrecadação tributária vai aumentar e pode ajudar bastante, inclusive, a chegar no déficit zero aí que o Haddad está querendo, Débora. Exatamente. E a gente sabe o esforço que a China está fazendo, né, André, e todo mundo está em casa, para tentar alavancar a sua economia depois de todo aquele período que ela ficou, né, inclusive fechada por conta da política de Covid-0. Então, desde que ela reabriu aí, não está medindo esforços mesmo, está impulsionando o setor imobiliário, está tentando impulsionar o mercado financeiro, está ali agindo em todos os pontos para tentar alavancar esse crescimento. A gente sabe que também isso não é de uma hora para outra, mas isso mexe com as expectativas, principalmente do mercado futuro de commodities. E aí as commodities começam a ser negociadas a preços maiores e isso impacta a gente aqui não só no mercado financeiro, mas a gente está vendo aí de outras formas aqui na nossa economia, né, real, né, na nossa economia mesmo. Não só aí no mundo financeiro das negociações de futuros e nas negociações de bolsa, né? A gente sabe o quanto isso impacta a gente de uma forma geral mesmo como um todo. E falando em commodities, abertura, né, bolsas, vamos dar aquele giro no mercado para ver como é que nossas bolsas estão hoje. Ibovespa, que tinha uma perspectiva de abrir positivo, né, por conta das commodities e conseguiu ali por um período bem curtinho ficar aí nesse terreno, mas foi para o negativo principalmente depois da abertura de Nova York. Então vou colocar aí para vocês na tela o que está acontecendo aí com os mercados, para a gente acompanhar junto. Então a gente tem um movimento interessante hoje, porque a gente teve uma aceleração na negociação dos juros futuros, principalmente aqui no Brasil, em resposta às treasuries dos Estados Unidos que continuam nos maiores patamares aí dos últimos anos. Então, a gente vê essa aceleração das treasuries, né, e isso diminui muito o apetite pelo risco. Né? O que é esse apetite pelo risco que a gente fala tanto? É o mercado querendo realmente entrar em ativos de mais risco e países também que tem ali uma variação maior, que tem um pouco mais de volatilidade, como é o caso dos emergentes e caso do Brasil. Né? Então, a gente tem
esse movimento de apetite pelo risco reduzido toda vez que a gente vê as treasuries lá dos Estados Unidos tendo seus rendimentos aumentados, porque o recurso vai buscar o ganho mais seguro lá e acaba saindo desse mercado de bolsa mais volátil, principalmente de países emergentes. A gente vê esse reflexo hoje, né? A gente teve também uma sequência de 3 ganhos consecutivos no Ibovespa, que levou ali a nossa bolsa para o terreno positivo na sexta-feira, né? Mas a gente vê também uma parte de realização de ganhos em alguns setores, que subiram bastante na sexta, né, e durante a semana. Então, uma parte de realização e uma parte também desse movimento dos juros futuros subindo aqui no Brasil em resposta aos Estados Unidos. Então, a gente vê esse movimento de juros futuros no Brasil avançando, isso também acaba diminuindo o apetite interno aqui de risco, né? Então, a gente vê setores muito sensíveis a juros, como o índice de consumo, sofrendo bastante. Então, bastante aí influência desses juros futuros, dessa curva, né, que a gente fala, curva de juros, né, que são as negociações para vários vencimentos aí subindo. Isso puxa a bolsa para baixo, então a gente vê esse movimento do Ibovespa, mas a Nasdaq está positivo. Nasdaq também é uma bolsa bem sensível a juros dos Estados Unidos, no caso, porque é uma bolsa pesada de tecnologia, então é bem sensível aí a financiamentos de terceiros, ela acaba sofrendo muito com movimentações nos juros e ela está positiva. Então, um movimento interessante aqui sendo visto nessa manhã. O S&P 500 está em queda, então aqui acompanhando os outros índices lá estadunidenses, como o caso do Dow Jones, que também estava operando em queda logo pela manhã. O EWZ, que é a nossa bolsa em dólar, também cai hoje, então acompanha bem o mercado, aí o desempenho da nossa bolsa aqui. Né? Nikkei 225, como eu falei, fechou negativa hoje. Xangai Composto sem negociação, então essa última cotação que vocês estão vendo é de quinta-feira. O dólar segue em alta, principalmente por esse movimento de juros e das treasuries. Então a gente vê o patamar ainda de R$ 5,00 sendo mantido e ultrapassado, né? Um patamar importante psicológico aí do mercado. DXY, que é o índice frente aos pares, também sobe, puxado por essa alta de treasuries. E o petróleo Brent hoje cai em 1,13, apesar ali do PMI industrial da China ter surpreendido, o petróleo opera aí perto dos $91 por barril. Então isso também acaba influenciando aqui as ações da Petrobras e outras ações aí de companhias ligadas ao petróleo aqui do Brasil. A gente fala da Petrobras porque ela é o segundo maior peso do índice, né, individualmente. Então ela também acaba puxando esse movimento negativo. Sexta-feira ela se descolou do petróleo, né? O petróleo não estava ali muito firmado, ela conseguiu o positivo, mas hoje ela acompanha aí esse movimento. Então, um dia mais negativo de realização e juros em alta aí num geral. Perfeito então, Débora. Então, vamos começar já a se despedir aí da nossa audiência, né? Mas sempre lembrando também que a gente tem alguns recados para dar e tem novidades, gente. Olha aí, dia 10 de outubro vai ter o seminário aí com o Eduardo Moreira, 3 regras para investir com resultado. Então, sabe tudo aí que a gente fica falando aqui, bolsa sobe, bolsa desce e tudo mais? Aí o Eduardo Moreira, que é um especialista, né, do assunto, né? Ele vai falar e a gente provavelmente vai participar também do evento, né? Então, ele vai explicar para vocês, tintim por tintim aí, como que você vai, então, investir com resultado. Então, para você não sofrer com essas quedas de bolsa, com essas oscilações e tudo mais, então vai ser a super aula aí que ele vai dar no dia 10 de outubro, a partir das 8 horas da noite, então. Então você vai conseguir entender com muito mais clareza esse funcionamento desse monstrão aí que a gente chama aí de mercado financeiro. O link está aqui embaixo já, né? edu1.com.br/mercado. Então já se inscreve aqui, vai ter o sininho lá, o sininho toca no YouTube e vocês já estão preparados lá e vocês vão ser avisados aí para quando começar a aula. E também temos que lembrar que vocês têm que seguir aí o dia aí junto com o ICL, né? Porque às 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias 2 com a nossa dupla de Chicos, né? Chico Sá e Chico Pinheiro, e também com a Gabi Varela. E além disso a gente tem também o Sinapse com a Robertinha Garcia e também com o César Caleron. Então, até às 8h30 da noite a gente tem programação, então fiquem com a gente aí, não desliguem, continuem conosco aí, gente. E tem novidade, viu, André? Acabei de ser avisada aqui pela Voz da Consciência que às 11 horas agora, depois que a gente terminar aqui, tem a exclusiva da Elo Vilela com o Juliano do PSOL. Então, entrevista aí só para o ICL, logo aqui depois da gente, dando sequência.
Então aqui, novidade para vocês, então em primeira mão aí, fiquem com a gente, continuem aqui, que vai ter essa entrevista exclusiva aí da Elo. Então, novidade aí, coisa boa, depois da gente aqui, então nem precisa desligar, pode ficar aí no link. E parece que também tem bastante coisa aí, vai ter, amanhã tem surpresa também, não vamos adiantar nada, né, mas tem uma surpresa amanhã, logo depois aí da nossa aula, do mesmo jeito que foi a surpresa aí da entrevista aí da Elo Vilela junto com o ex-presidente agora, né, que teve a eleição ontem, né, não sei como que funciona, mas com Juliana Medeiros, que representou o pessoal por tanto tempo, né, então temos bastante novidade, né, gente, então fiquem ligados aí que tem bastante coisa, a série está cada dia expandindo mais, né, vamos ver então que provavelmente nas próximas semanas também algumas coisas novas. Então, gente, eu acho que a gente pode se despedir aí então, agora aí de vocês, né? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, gente. Olá, eu sou o professor Ladislau Dobor, sou professor de Economia da PUC, consultor de várias agências da ONU, e eu gravei um curso sobre desenvolvimento local e participação comunitária, sistemas participativos. Pense um pouco, a economia do Brasil, 5.570 municípios, isso não se resolve apenas de decisões em Brasília de maneira centralizada. Como organizar esse sistema participativo a partir do local, essa é a proposta. Os aguardo no curso aqui no ICL, se inscrevam, vale a pena. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso. Oi, meu nome é Jorge Mário Jauregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidades e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL.